Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui a maioria dos banheiros são neutros e homens e mulheres entram no mesmo banheiro. Você entra num lugar em que todo mundo compartilha e depois entra na sua própria cabine, que também tem uma pia. Aqui as pessoas raramente fumam um cigarro, mas isso não quer dizer que elas não consumam nicotina, elas só fazem isso de um jeito diferente. Aqui existe um negócio chamado snus, que é tipo uma bolsinha de nicotina que as pessoas colocam na gengiva. E quando você faz isso, você absorve a nicotina como se você estivesse fumando, só que sem fumar. É uma invenção sueca e as pessoas usam isso muito na Escandinávia. E é completamente normalizado usar isso no meio do trabalho, na escola, durante aula. Ninguém reclama, ninguém fala nada. Aqui você pode beber em qualquer idade, desde que tenha sido um adulto legal que te deu álcool. E a idade para comprar cerveja e vinho no mercado é 16 anos. E álcool mais forte, como vodka, você precisa ter 18. Aqui tem mais bicicleta do que carro, e por isso é bem comum ver esse mar de bicicletas estacionadas no meio da rua. E a cidade é toda estruturada e pensada para essas bicicletas. E tem até carrinho bicicleta. O Melvin foi diagnosticado com Alzheimer há 3 anos. Isso foi muito difícil para a esposa dele. Mas uma coisa que aconteceu lembrou ela que o homem que ela se apaixonou ainda estava ali. Isso aconteceu um dia antes do Dia das Mães, quando o Melvin, que precisa de ajuda até para sair de casa, simplesmente sumiu. A polícia encontrou ele a 3 quilômetros da casa. E ele estava procurando flores para a esposa dele. Wanted flowers for his wife because tomorrow was Mother's Day. He wasn't going home until he got those flowers. That's what he wanted. O Melvin comprava flores para a esposa dele em todos os dias das mães desde que o primeiro filho dele nasceu. E ele não queria decepcionar ela dessa vez. Quando encontraram ele, os policiais levaram ele em segredo até uma loja de flores. E até pagaram por ele no caixa. E a esposa dele, que estava preocupada em casa, recebeu o melhor presente da vida dela. As he came up those steps, and I saw those roses, and the smile on his face, I just broke inside. I just said, thank you, because I saw his heart. Mensagens em garrafas encontradas anos depois. Em 2017, um homem queria muito arrumar uma namorada. E pra isso, escreveu uma mensagem em 2.000 garrafas, dizendo que queria uma mulher e jogou todas elas no mar. Várias empresas que limpavam o oceano ficaram muito bravas com ele, toda vez que encontravam as garrafas. Mas pra sorte dele, funcionou. E ele arranjou um total de 50 encontros. Em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado chamado Thomas jogou uma garrafa no mar com uma carta de amor pra sua esposa. Só que, infelizmente, o Thomas faleceu 2 dias depois. E a sua mensagem não foi encontrada até 1999, quando um pescador finalmente achou a carta. A esposa dele já tinha falecido, mas ela foi entregue para sua filha de 86 anos. Esse menino quebrou a internet postando esse vídeo. O Reed queria muito bater 200 mil seguidores. E por isso postou um vídeo que dizia o seguinte. Okay, when I hit 200,000 followers, I'll do whatever the top comment says on this video and post it. Só que o comentário com mais curtidas se tornou o comentário com o maior número de likes da história da internet, com 3,6 milhões de curtidas. E ele dizia: voe para uma cidadezinha na Tailândia, seja aceito pelo povo e aprenda a língua. Treine Muay Thai por 1 ano e meio, lute um torneio e ganhe ele. Aí volte para os Estados Unidos e entre no UFC. Continue em forma e se torne inderrotável na sua categoria. Aí se aposente e dê uma entrevista falando que o motivo pelo qual você fez tudo isso foi esse comentário. Até um dos maiores lutadores de Muay Thai do mundo comentou no post dele e disse que treinaria ele. E o menino tá cumprindo a sua promessa, treinando todos os dias. E logo logo ele vai pra Tailândia. E pode deixar que se a gente tiver qualquer tipo de atualização dessa história, eu venho aqui contar pra vocês. Então não esquece de me seguir pra mais. Coisas que você fez errado a sua vida inteira. Cocô. O corpo humano é feito para fazer o número 2 sentado no chão de cócoras. Por isso, a posição do vaso sanitário não é muito anatômica pra gente. E às vezes dificulta a saída do que tem que sair. E o jeito mais simples de simular a posição de defecação natural é colocando um banquinho na frente do seu vaso sanitário. É sério, testa e me agradece depois. Você provavelmente também tá usando o seu micro-ondas do jeito errado. Ou não do jeito mais eficiente. Se você quer que o seu prato esquente igualmente, a melhor coisa que você pode fazer é distribuir a comida na borda
borda do prato, com um buraco no meio. É esquisito? Extremamente, mas funciona muito bem. Próximo, tomar banho. Os dermatologistas dizem que tomar banho demais prejudica a sua pele e que o ideal é tomar no máximo um banho por dia. Outros sugerem até um banho a cada 2 dias. Mas como o Brasil é extremamente calor, eu prefiro ignorar esse tipo de regra. Sabe esses apoios que os fast foods dão pra colocar o copo do refrigerante? A maioria das pessoas simplesmente coloca ele no banco do carro, certo? Só que a maioria deles é feito exatamente pra encaixar no apoio de copo do seu carro. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Zendaya tem uma habilidade que muita gente, incluindo eu, tem inveja. Ela consegue morder um sorvete sem sentir nenhum tipo de dor ou sensibilidade nos dentes. I don't feel it. Doesn't hurt. It's just a special talent of mine. A maioria das pessoas não consegue nem pensar em abocanhar um sorvete desse jeito por causa da sensação que dá. A Ariana Grande tem um talento um pouquinho menos útil. Ela consegue imitar muito bem um bebê chorando. A Katy Perry tem algumas habilidades especiais. Ela consegue expandir a garganta dela que nem um sapo e consegue imitar uma boneca com o olho bugado. O vídeo dela fazendo isso num show viralizou e assustou muita gente. E aparentemente isso não é tão incomum, porque a Miley Cyrus tem exatamente o mesmo talento. Já a Jessie J consegue cantar de boca fechada. Eu não achei as palavras tão claras assim, mas parece ser um negócio tão difícil que eu vou dar os créditos pra ela. A comida que você vê nos comerciais é uma mentira. O chantilly é trocado por espuma de barbear nos comerciais, porque ela mantém melhor a forma e fica mais brilhante. Já o chocolate derretido que você vê na TV não é chocolate, mas sim cola com corante alimentar marrom. Fica mais bonito na câmera do que chocolate, mas que nojo. Já a calda é substituída por óleo de motor nas propagandas, porque é mais barato e não é absorvida pelas panquecas. As panquecas também são empilhadas com papelão para ficarem mais bonitas. E eles também fazem isso com os bolos para deixar eles com a aparência de mais fofinhos. Nas bebidas, eles usam cubo de gelos de plástico ao invés dos normais, porque eles não derretem nas luzes quentes do estúdio. E pelo mesmo motivo, comerciais de sorvete muitas vezes usam purê de batata, misturado com corante para ficar aparecendo vários sabores de sorvete. E por fim, eles aumentam muito a saturação de todas as comidas na pós-produção, porque fica parecendo mais saboroso. Eu acabei de perceber que eu sou extremamente enganável e eu espero que eu não seja a única. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Qual a pessoa mais azarada da Terra? Esse aqui é o John Lime. E se você acha que você é azarado, com certeza não é pior que ele. Tudo começou quando ele era bebê e tomou uma garrafa de desinfetante sem querer. Ele sobreviveu. Pouco tempo depois, ele caiu do cavalo que estava andando e foi atropelado logo em seguida. Com 12 anos, ele foi atingido por um raio enquanto andava de bicicleta. Com 14 anos, ele se afogou enquanto nadava no mar, mas também sobreviveu. Só meses depois, o John estava escalando uma árvore, quando caiu e quebrou o braço. E no caminho de volta do hospital, o ônibus que ele estava bateu e ele quebrou outro osso do mesmo braço. Aos 16, ele foi atingido por uma pedra e perdeu 8 dentes. Durante a vida, ele teve 3 acidentes de carro, foi atingido por 11 raios, um fio de energia e até caiu dentro de um bueiro. Mas ele sobreviveu tudo isso. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Um garoto de 12 anos mudou de escola no meio do ano e desde que chegou não falava com ninguém. No começo eles achavam que ele só era tímido, mas o tempo foi passando e ele não falava nem pra responder a chamada. Várias pessoas tentaram falar com ele e ele simplesmente nunca respondia. E no último dia de aula a diretora entrou na sala pra parabenizar ele pelas suas notas boas e ele finalmente respondeu obrigado. Todo mundo ficou impactado porque era a primeira vez que ouviu ele falar, mas na mesma
uma hora, um aluno levantou e deu $50 pra ele. Era o primo dele. E eles tinham feito uma aposta de que se ele ficasse o ano inteiro sem falar, ganharia esse dinheiro. E ele ganhou. Em outra escola, tinha uma menina que carregava uma maleta de canetas de todos os tipos. E ela escrevia muito bem. Ela então teve a ideia de usar sua habilidade pra forjar cartas de paz pra quem quisesse sair mais cedo da aula. E ela usava várias canetas, cores, caligrafias e papéis diferentes pra que tudo parecesse super real. Ela ganhou muito dinheiro e no